Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Espiritismo Descomplicado, discutindo a doutrina espírita de uma forma simples, de uma forma que você possa entender. A gente está aqui de volta depois de algum tempo afastado aí para começar o nosso ano de 2025, o nosso debate sobre os temas. A gente sabe que muitos de vocês que acompanham aí estavam ansiosos aí por novos temas, por novos debates, né? E a gente está aqui novamente hoje, Antônio Fortunato Júnior, o nosso host, Miguel Galdino, e a nossa amiga Veridiana, que foi a nossa convidada de hoje, para debater um tema que é essencial no nosso século, na atualidade, que é a evangelização. Eu queria passar a palavra aí para o Miguel. Boa... Olá, pessoal. Eu ia falar boa tarde, a gente não sabe que horas, né? Quem vai ouvir. Mas estamos aqui no domingo hoje, né, pensando e conversando com essa proposta de falar sobre evangelização, né, no mundo contemporâneo. E quando a gente pensa em mundo contemporâneo, a gente pensa muito na atualidade, na modernidade, nas mídias digitais, na tecnologia. E aí, para a gente iniciar essas nossas reflexões, eu queria compartilhar aqui um trecho da Gênese, que está lá no capítulo 4, né, no papel da ciência. Kardec ele escreve assim, que o homem se assemelha ao adolescente, que, já não tendo a crença ingênua dos seus primeiros anos, ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade, apenas sente vagas aspirações que não sabe definir. E aí, eu acho esse trecho muito interessante, né? Kardec nos chamando de adolescentes. E nesse contexto de adolescentes morais, é que eu queria saber, né, da Veridiana, de que forma a doutrina espírita, né, ela consegue ajudar a gente a não só superar, né, essas crenças ingênuas, mas conseguir ter conhecimentos mais próprios da maturidade. Nossa, que perguntinha simples. De começar a tocar no Pois é, assunto. né? Somos adolescentes e porque ainda estamos em processo de conhecimento. Então, a partir do momento que a gente começa a viver os conhecimentos, a gente vai amadurecendo. Então, sim, somos ainda adolescentes em busca de conhecimentos para nos orientar, para nos esclarecer, para que a gente possa ter melhores decisões na vida. E, e a doutrina espírita é, sim, uma doutrina eminentemente educativa, né? E é esclarecedora. Então, a partir do momento que a gente busca os conhecimentos, reflete sobre os conhecimentos e vê que eles são dedicados mesmo a nos auxiliar na nossa vida do dia a dia, aí a gente começa a amadurecer, porque a gente transfere o conhecimento que a gente teve dos livros para a nossa experiência pessoal e assim envolvendo toda a nossa vida prática. Pois é, e nesse sentido é que eu queria saber, Antônio, se você acha que a Verita aqui falando sobre viver o dia a dia, né, que esse é o nosso grande desafio, você acha que a evangelização espírita consegue fazer essa conexão dos conhecimentos com nossa vida do dia a dia? Cara, sempre que a gente fala de evangelização, eu me recordo de várias situações que eu passei, né, como uma criança que sempre esteve na evangelização, né, e o fato de eu sempre ter estado na evangelização não me faz santo de forma alguma, né. Eu acho que talvez eu seria uma pessoa muito pior se eu não tivesse passado pela evangelização, mas talvez tenha me ajudado a melhorar um pouco, né. Mas eu queria narrar, na verdade, uma situação que aconteceu que eu nunca esqueci, ficou muito marcada na minha cabeça, porque eu tive uma fase da minha infância em que eu brincava muito na rua, né? O Rio de Janeiro já era uma cidade violenta, sou do Rio de Janeiro, mas era uma cidade que ainda era possível você brincar na rua, jogar bola, tal. E lá no Rio de Janeiro tinha, eu não sei se ainda hoje tem, mas tinha algumas ruas que a gente chamava de Rua do Lazer. Igual aqui em Brasília, fecha o Eixão, mas em Brasília e no Rio de Janeiro a gente tinha umas ruas. Então, assim, eram ruas que normalmente você tinha outros caminhos para você passar para outros lugares, não eram ruas principais. E aí o pessoal da rua podia fechar a rua naquele dia, só entrava carro de morador, né? Então a gente brincava muito ali e tal, eram ruas mais tranquilas. Então, cara, era assim, a gente ia pra rua, brincava o dia inteiro. Só que paralelamente a isso, eu tinha as atividades do centro, né? E normalmente sábado era o dia de evangelização, sábado à tarde. E sábado à tarde também, sábado também era um dia que eu estava na rua brincando, né? Tava fazendo de tudo. Cara, e eu lembro até hoje, como se fosse hoje, eu na rua jogando bola. Minha mãe chegou aos gritos lá: você vai sim, você vai para evangelização. Me buscou, me tirou de lá, meio que à força, assim, né? Eu tive que sair no meio do jogo todo sujo, todo suado tal, para ir para o centro, né? E, enfim, né, isso ficou marcado para mim,
Porque hoje em dia, não sei, eu tenho essa percepção de que muitos pais deixam essa questão da evangelização como algo opcional. Ah, se a criança não quiser ir, ela não vai, né? Mas ao mesmo tempo, para a escola você é obrigado. Para a escola você não tem muita obrigação, né? Agora, para a evangelização, ah, não, ele não quer ir, não, ele não gosta, tal. Os pais deixam meio que assim, meio que opcional, né? Eu lembro que com a minha mãe não tinha isso, então ela foi me buscar e a evangelização se tornou algo para mim que eu sempre participei, né? E quando eu fui viver a minha vida adulta, né, foi meio que natural eu buscar algum trabalho, buscar estar participando de alguma atividade, né, do ESD ou da própria juventude, né, de outros grupos, né? Então aquilo ficou introjetado em mim, né? O fato de certo? E hoje eu vejo para mim como algo assim, que nossa, eu preciso estar participando de alguma atividade, de alguma coisa, né? Eu acho que é importante, e eu pretendo, né, tendo filhos, assim, que também não seja algo opcional, que não, tem que ir, isso aqui é sagrado, você tem que estar lá, porque eu acho que faz uma diferença enorme, né? Vamos lá, gente, a gente também não pode dizer, não pode. É claro que a gente não pode bater o martelo categoricamente. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que são pessoas evangelizadas e que, né, talvez tenham feito atrocidades, coisas ruins. Mas eu acho que se a gente for pensar em termos de probabilidade, né, se você participa de um trabalho que está ali para tentar modificar suas más tendências, para que você possa ser então uma pessoa melhor, então com certeza aquilo é algo que pode te trazer benefícios, né? A gente não tem, ou mesmo que não traga benefícios, mesmo que você faça tudo errado, talvez em algum momento, né? Quantas e quantas vezes a gente vê na literatura espírita, né? Os espíritos lá naquele momento de dificuldade, aí é a hora que eles lembram, nossa, lembra, né? Chegar a minha tia lá falou tal coisa lá da evangelização, aí naquela hora ele lembra, né? Então, enfim, eu acho que mesmo que talvez não tenha um efeito ali imediato, né, naqueles anos posteriores ali, vai ter um efeito a longo prazo, né? Você concorda, Veríssimo, que os pais devem de alguma forma obrigar a criança e o adolescente a irem para evangelização? Tem alguma idade limite para isso? Não tem? Como é que você vê essa questão? A palavra obrigar é muito forte, né, Miguel? Eu prefiro falar esclarecer a importância da evangelização. Mas aí eu pergunto para vocês, primeiro, seria interessante definir o que é evangelização, né? Porque se a evangelização é uma mera doutrinação, aí realmente fica muito cansativo, chato, né? Agora, se é uma evangelização pautada no esclarecimento, na fraternidade, na convivência, é, eu acredito que não há necessidade da obrigatoriedade, porque se é um ambiente agradável, é claro que o conteúdo vai ser absorvido da melhor maneira possível. E, assim, eu acredito sim que o esclarecimento, à luz do evangelho, muda sim, em algum momento, a vida das pessoas, porque é a sementinha que vai caindo nos corações, né? Uma hora ela pode germinar, sim. É porque às vezes a gente pensa que, ah, não, tô evangelizada. Não, a gente não está evangelizada. Isso vai ser ao longo da nossa vida. É um processo de mudança muito profundo, porque é uma mudança de comportamento espiritual, né? Não é só um comportamental. O comportamento vem primeiro, né? Mas assim, eu vejo que a evangelização do coração mesmo é um processo muito profundo. E sim, eu acredito que os pais devem sim esclarecer, procurar um ambiente agradável, fraterno, especialmente fraterno, para poder fazer com que essa sementinha realmente caia nesse coração e frutifique no tempo de cada um. E Antônio, você que gosta de contar caso pessoal, né? A sua evangelização lá no Rio, ela foi, a Veri falou agora, tem evangelização tipo doutrinação e tem umas que são mais tipo esclarecimento, vivência, né? Que a experiência tem que ser agradável. Qual foi o tipo da sua evangelização e foi ou não foi agradável para você? Cara, foi agradável. Inclusive, a minha evangelizadora, ela tem uma característica que eu acho ela muito parecida com a Veri, né? Com a própria Veridiana, mas não é fisicamente, é parecido em termos de Perfil. não, uma pessoa que é apaixonada pela evangelização, né? Pô, a Veri gosta de produzir materiais, né? Metodologias, de discutir, falar sobre evangelização, né?
E essa minha evangelizadora, tia Sônia, Sônia da Palma, talvez até, não sei se a Veri tem ouvido falar dela no Rio, ela fazia musiquinhas, muitas coisas assim, né? Então, mas a minha lembrança é uma lembrança muito assim, a gente cantava, né? A gente fazia teatro, né? Eu fiz muito teatro espírita, participei de muita coisa. Então, assim, não era algo assim, não era aquela pegada doutrinária vamos abrir o evangelho aí, pessoal. Não, era uma pegada assim, bem de vivência mesmo. E eu venho de um centro espírita pequeno, né? É, até a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre essa questão de você estar num centro menor, né? Que é aquele centro do bairro, né? Que é diferente, por exemplo, nós aqui que estamos aqui debatendo, a gente se conhece lá da Federação Espírita, que é uma instituição muito grande, né? Que tem muitas pessoas, né? Agora, eu sou de uma instituição que era poucas pessoas, né? Então, muito cedo, eu já tive que assumir algumas responsabilidades de assumir ser evangelizador, por exemplo, né? Porque não tinha gente. Então, quando eu estava adolescente, eu já tinha que participar da evangelização, eu já tinha que evangelizar para as crianças, né? Que eram no horário diferente. Então, já tive que assumir outras responsabilidades porque faltava gente, né? Então todo mundo se conhecia ali. Então eu tive muitas vivências interessantes, eu tenho muito boas lembranças, né? E eu até lembrando agora que a gente está passando desse período do carnaval, que acabou de passar o carnaval, eu estava até comentando que acho que eu fui curtir e participar de algum carnaval, de ir num bloco de carnaval e alguma coisa depois dos meus 20 anos, porque até meus 19 anos eu sempre estava em encontros espíritas no carnaval, né? Essa aí era minha mãe já me escrevia, já estava lá. Então foi eu tenho muitos amigos que eu fiz no movimento espírita, alguns amigos que eu tenho até hoje, né, desses encontros, desses eventos que eu participava, né? Acho que até quando eu era criança, na verdade era mais o ENEF, né? Que o ENEF é o encontro da família, e depois eu fui para a Comércio. Comerge, que era o encontro dos jovens, né? Muito legal, eu acho que isso daí é bem o que a Veridiana estava falando, né, sobre essa questão da vivência, de ser uma experiência agradável, né? Tanto é que o Antônio falou do teatro, da cantoria, da Comerge, só não falou dos livros, né, dos capítulos. Tinha também, Antônio, essa parte, assim, do estudo, vocês usavam a apostila do UERJ, que você falou que não abria o evangelho. O evangelizador, a tia Sônia levava Não, texto, como é que era? não, a gente tinha muitos livrinhos, que tinha uns livros antigamente, eu não vou me lembrar agora exatamente, mas talvez a Veri saiba, tem livros, né, de pequenas histórias morais, assim, né, que a gente Ah, trabalhava, né, não, a gente começou a entrar mais na doutrina em termos de obras, né, como o Evangelho, como o Pentateuco, digamos, mais para a juventude, né, quando a gente foi entrando mais para a juventude. Agora, na infância, eram mais aquelas obras formiguinha, não sei o que lá, a borboleta tinha que brigou com a tartaruga, né? Então tinha essas historinhas aí, assim, que eram bem ilustrativas, né? Bem lúdicas, digamos assim, né? Que é o que a gente passava. Então acho que tem essa separação, né? Assim, a gente começa a entrar na parte mais doutrinária, né? Quando o adolescente ele já tem alguma maturidade, né? Para compreender alguns tópicos, né? Para não ficar cansativo também, né? e veria, aproveitando essa experiência do Antônio, né? Você acha que a doutrina ela é muito complexa para ser passada assim para criança, só na adolescência que a gente entra? Ou qual seria a melhor forma, quais são as estratégias que a gente tem para conseguir, né, passar ali os conteúdos sem ser dessa forma desagradável, digamos assim? Ela não é complexa, ela é séria. Mas dá sim, a partir do desenvolvimento psíquico da criança, a gente consegue sim. A partir do seu amadurecimento, a gente consegue passar muito conteúdo. É claro que você não vai falar para uma criança de 3 anos sobre fluido vital, você vai falar de uma energia que a planta tem. Você não precisa utilizar determinados termos, você não precisa falar para ela que Deus é onipresente. Você pode dizer para ela que Deus está em todos os lugares. Então, assim, existe a maneira de você trazer para a criança o conteúdo na linguagem dela. Então, assim, dá sim para passar muita coisa, dá para passar de forma que ela entenda e possa, inclusive, refletir sobre o que você está passando para ela.
que é, para mim, essa é a parte mais importante do conteúdo. Tem que haver essa significação. Esse conteúdo tem que ser significativo, tem que ter um momento de reflexão. Ela tem que se apropriar daquilo, porque senão é um mero conceito. E conceito por conceito não entra na orelha, às vezes fica na cabeça, mas logo sai, mas, né? Agora, quando você reflete de maneira construtiva, olha, existe uma energia que faz com que a plantinha nasça. Se não tiver essa energia, ela vai nascer? Não, não vai. E depois que ela morre, a energia volta para a natureza. Então, assim, você tem como passar as coisas para ela ir observando, porque a criança, especialmente a pequena, né? Ela é muito concreta ainda, está na construção do conhecimento ainda. Então, assim, dá um amadurecimento, então ela precisa ver, né? Para ir construindo, todo o conceito dela tem que ser construído a partir da observação. Então, é bem legal, mas dá para passar, sim, bastante conteúdo para ela. E o que que você chamou de evangelização do coração? O que que é evangelizar o coração? É mudanças de comportamentos, mudanças de sentimento, apropriação de possibilidades emocionais para os embates da vida, né? Para as dificuldades da vida. E eu creio muito no Evangelho, muito mesmo. Ali está tudo que a gente precisa, toda a orientação que a gente precisa para a vida, porque ali descortina o nosso reino de Deus, né? Ele diz, olha, esse reino é acessível a todos, inclusive aos mais humildes. E essa era a preferência do Cristo, né? Os mais humildes. Por quê? Porque eles vão aceitar. Eles estão com o coração preparado para aceitar. Então, é, a nossa, o nosso coração, para ser evangelizado, ele tem que estar aberto para mudanças. Então, receber esses esclarecimentos a fim de que eu possa compreender o que me faz mais feliz, o que me deixa de consciência tranquila. Então, tudo isso passa por um conhecimento, mas passa por um amadurecimento. E o Evangelho fornece tudo isso, assim como a doutrina espírita. Só fazer uma Olha, adendo, aproveitando aqui, seja que a Veri falou essa questão dos mais humildes e tal, aí, sempre que me veio na mente aqui também, que o fato do evangelizando estar no centro espírita, pelo menos no centro espírita que eu participava lá no Rio, ele me proporcionava estar em contato com pessoas dos mais diversos níveis sociais, né? Então, assim, de certa forma, assim, me fez me tornar uma pessoa mais tolerante, né, de estar convivendo com pessoas mais simples ou com pessoas com mais socialmente falando, né, com pessoas com mais condições também, né? E o fato de eu estar na evangelização me fazia estar inserido, isso é importante, dentro da casa espírita. Então, como eu estava inserido na casa espírita, eu não participava, na medida que eu fui amadurecendo, fui crescendo, eu não participava só da evangelização, eu participava de outras atividades da casa, né? Então, tinha visita ao orfanato, visita ao asilo, visita a outros centros, né? Então, o fato de você estar ali na evangelização também, não, você não está só na evangelização, você está inserido dentro de uma comunidade espírita, né? Isso é importante também, né? muito. Eu posso complementar um negócio interessante que o Júnior falou? Mas isso é evangelização, Júnior. A partir do momento que você se aproxima de outras situações, você está mudando seu coração. Então, você está se tornando uma pessoa mais simples, né? Os humildes de coração. Por quê? Porque você está enxergando no próximo o seu irmão. Então, assim, você fazer as visitas, você conhecer outras pessoas, você estar inserido numa sociedade faz com que você se torne um deles. E é diferente de quando a gente fala, não, vamos só estudar. Não, o estudar vamos dizer, é apropriar o conhecimento, mas essa transformação vai se dar a partir do momento que você tem essa vivência. Essa, para mim, é peça fundamental para uma evangelização, né? Essa vivência que você tem. Veri, mas e quando você fala de mudança de comportamento, o que que
Se, por exemplo, um pai que é só simpático da doutrina espírita, escuta a gente conversando aqui e fala, olha, a evangelização espírita, ela permite essa vivência, ela permite a convivência com o diferente e ela permite mudança de comportamento. Então, vou matricular meu filho porque aí ele vai mudar o comportamento. Como é que é esse processo na prática? O que que é esse mudar? Entrou na doutrina, começou a fazer a evangelização todo domingo, aí a gente vira uma pessoa melhor? Posso só dar um antes da Veri responder, é porque eu tô com a resposta na ponta da língua. Ô, Veri, desculpa. Não, porque tem um fato que eu contei para vocês em off, mas que eu acho que é muito significativo desse processo. Né? Eu participava do encontro chamado Comerge, Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro. Então, guardado das devidas proporções, porque quando você está na juventude, você vai lá um dia na semana, né? Ou na evangelização um dia na semana. A Comerge é uma vez no ano, mas você passa ali 4, 5 dias imersos ali, estudando doutrina, tudo mais. E assim, um dia inteiro, como se você passasse, sei lá, vamos pensar assim, 5 dias na espiritualidade do bem, né? Assim, ali, vivenciando e tal. Então eu lembro que eu falava sempre que eu tinha o efeito Comerge, né? Porque eu chegava em casa, eu ficava umas 2 semanas, um santo. Nossa, porque aquele ambiente ele se impregnava em mim, né? Então eu chegava solícito, né, para ajudar minha mãe, para não brigar com os colegas ou com meus irmãos, né, para não implicar com ninguém, né, porque eu não era uma criança muito fácil. Então, a Comerge me trazia isso, me impregnava dessa energia. E eu acho que trazendo isso para a evangelização, né, eu acho que, de certa forma, você está num ambiente que está te impregnando de uma energia positiva, né, de conhecimentos, tal, que e tem esse processo de mudança, né, assim, onde você vai entrar numa frequência mais positiva para ter atitudes melhores, né, assim, enfim, desculpa ter te interrompido, porque isso me veio na mente. Não, mas você exemplificou, você respondeu de forma exemplificativa. E é perfeito isso. Então, quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente fala exatamente nisso. Porque você, vamos dizer, você teve inserido e naquele momento você teve todo aquele sentimento, é, praticamente, vamos dizer assim, as luzes estavam envolvidas, vocês em um tempo bem bacana, né? Você vai para casa, leva um pouco de tudo aquilo, e depois com o dia a dia a gente vai esfriando, porque a gente corta, né, essa vivência tão intensa, né? Que foi uma vivência intensa. Mas aí eu volto a dizer, esse comportamento é uma mudança ao longo da vida. Você fala que talvez a evangelização não tenha influenciado. Não, influenciou tanto, Júnior, que você está fazendo um trabalho fruto daquilo que você acreditou, da sementinha que foi plantada lá quando você era pequenino. Então, assim, isso tudo é mudança de comportamento. Você poderia ter seguido outros caminhos. Você não disse que é uma pessoa difícil, era uma pessoa difícil? Então, você poderia ter seguido outros caminhos, mas você preferiu seguir o caminho da sementinha que caiu em você, né? Da sementinha do bem. E isso está rendendo agora. E vai continuar rendendo, porque eu acho que o bacana da evangelização é isso, né? Ela vai render não para o evangelizador ver no mês seguinte, no ano seguinte. Não, às vezes a gente até vê mudança assim rápida, mas o importante é que essa mudança se prolongue ao longo da existência de cada um de nós. Porque eu gosto muito quando o Emmanuel fala que essa é a grande diferença do evangelizar para o doutrinar. O evangelho tem que esclarecer, tem que consolar, tem que preparar o coração para as coisas da vida. Doutrinar é fácil, você abre o livro e lê, você está sendo doutrinado. Agora, a diferença entre o evangelizador e o doutrinador é exatamente essa. É saber passar esse conteúdo de maneira que esse conteúdo seja significativo para a minha vida. E não é só para responder imediatamente a um conceito que me foi passado. Não. Isso aí é uma sementinha que foi guardada lá e ela vai ser germinada ao longo do nosso processo. Entendi. É muito interessante essa complementação de informações, mas o que eu fiquei também aqui pensando é o seguinte, tá? A gente está propondo essa mudança de comportamento, né? Está plantando uma sementinha, e eu queria saber, a doutrina espírita, ela oferece algum diferencial? Por exemplo, uma evangelização católica, evangélica, sei lá, budista, islâmica, são todas iguais, todas levam ao mesmo fim? A doutrina espírita tem algum diferencial ou é uma opção dentre várias outras que têm o mesmo objetivo? Quem quer responder?
começar essa reflexão. Você vai começar? Eu posso falar, eu gosto de uma frase assim. E é de Emmanuel, eu sou apaixonada em Emmanuel. Toda religião é importante. Todas. Todas têm princípios na crença em Deus, no amor ao próximo, todas elas são importantes. Cada um, segundo o seu conhecimento, vai se adequar, vamos dizer assim, vai absorver aquilo em que acredita, né? E a doutrina espírita, o diferencial da doutrina espírita, que eu nem posso dizer que é um privilégio, assim, né, diferente das outras, porque cada um, dentro da sua crença, da sua fé, da sua maneira de ver a vida, da sua maneira de refletir as coisas, né? Então, assim, mas a doutrina espírita, ela abre um leque muito grande de compreensão, né? Ela abre um leque enorme de você ver a vida de forma que você possa pensar no hoje e no amanhã, né? Refletindo as coisas do passado. Então, isso é muito importante para uma nova trajetória, porque se você acredita que você continua e que você passa por um processo evolutivo, faz toda uma diferença, né? Sabendo que todo o momento que você passa é um momento e que esse momento na verdade, é parte de uma construção contínua, faz diferença por o conhecimento, faz muita diferença, né? Mas todas as religiões são importantes, assim. Eu gosto da fala assim, toda a religião mais importante é aquela que faz melhor o homem. Então, se ela eu sei que a pergunta não foi especificamente essa, mas se ela torna melhor o ser humano, se ela consegue tocar o coração da criatura, seja ela qual for, todas são muito importantes. Sim. E Antônio, o que que você acha que foi assim, o conhecimento espírita, né? O que a doutrina te trouxe, que foi mais significativo assim para você nessa sua adolescência e tal, nessa sua construção do seu eu adulto, assim? Teve algum conteúdo que chamou mais sua atenção, alguma coisa que te marcou mais? Eu acho que tem um tópico que eu sempre. Eu acho que eu talvez não possa te citar algo específico, né? Mas acho que é mais um sentimento, né? Até eu já conversei muito com você em particular sobre. Talvez não seja uma coisa tão positiva, mas eu acho que talvez a doutrina, para mim, tenha me trazido muito um sentimento de responsabilidade, não sei, de culpa, assim, nesse sentido, né? De, nossa, eu não posso fazer isso, nossa, eu não posso fazer aquilo. Eu acho que talvez eu seja fruto de um estilo de evangelização, talvez, mas que tem esse caráter mais punitivo, né? Então, assim, sempre. Primeiro, que eu não sou santo, então, várias coisas que eu vi, eu fico, nossa, então me traz uma crise de consciência, né, muito grande. Então, acho que isso foi uma coisa que ficou, que talvez não seja algo tão positivo, que talvez, assim, é difícil tratar isso aí, né, assim, como abordar essa questão com o jovem, né, dessa questão da lei de causa e efeito, eu vou errar, mas beleza, errei, continuo, né, e vou melhorar a partir de agora. Então, acho que eu, de certa forma, me trouxe alguma crise. Agora, se eu tivesse que falar alguma situação, acho assim, eu acho que o ponto para qualquer espírita, né, assim, qualquer pessoa que acredita no espiritismo, o ponto de inflexão é quando você entende que existe vida após a morte, né? Assim, isso muda toda a sua perspectiva sobre a sua vida, né? Sobre eu vou viver intensamente agora porque essa vida é única, ou vou ter uma vida de responsabilidade porque é, eu vou ter outras vivências, né? Então, basicamente isso, né? Acho que me trouxe um pouco esse sentimento de me sentir um pouco culpado, né? Porque eu ainda cometo muitos erros, né? Enfim. Ô, Veri, mas essa crise de consciência que ele relatou aí, que eu acho que é uma coisa que muitos de nós, acho que mais antigos na doutrina, né, passamos, a gente poderia dizer que isso seria, sei lá, um método de didática do evangelizador que não foi adequado, é uma coisa de época, ou às vezes essa crise ela é até importante para adolescente. Como, né, passar a doutrina sem criar crises de consciência, ou não tem como? Eita, pergunta difícil. É,
Então, né? O problema é que nós somos pessoas que ainda estamos em processo de, vamos dizer assim, de trocar, tirar de nós as situações do homem velho. E conhecendo o caminho correto, a gente cai sim nesse complexo de culpa, porque nós sabemos, nossa, eu estou errando e eu não consigo mudar o meu caminho ainda. Então, assim, assim, a minha opinião é que faz parte do processo, essa, essa, essa culpa, embora, voltando para a questão do evangelizador, seria interessante que mesmo o evangelizador esclarecendo, sem tornar, vamos dizer assim, o castigo, a lei de causa e efeito, ela traz essa situação de, olha, você plantou, não tem como não colher. Porém, também nós sabemos que existem situações que amenizam, né, erros. E isso é uma parte muito bacana do esclarecimento, porque aí você pega esse sentimento de culpa, e se você tem realmente interesse em se desfazer dele, você tem opções, né? Você passa a conhecer opções de diminuir esse sentimento de culpa e refazer o seu caminho, né? Sem ter que necessariamente passar por uma situação de culpabilidade, de uma expiação tão severa, né? Mas de provação. Olha, vamos ver se você realmente aprendeu. Se você se tá no aí é que tá, né? Será que esse negócio foi realmente para o seu coração? Né? Será que esse sentimento foi para o seu coração ou ele ainda é? Você já conhece, você já sabe que é assim, mas você ainda não consegue sentir. Então, você ainda está em processo. E aí eu volto a dizer, é, como nós estamos num processo contínuo, demorado, que não começou nessa existência e nem vai terminar nesta, né? Faz parte do processo. Então, o que eu acho muito bacana é que hoje a gente tem uma literatura espírita muito extensa, é exatamente falando sobre a culpa, diminuindo esse processo de culpa, trocando por uma situação positiva, né, de construção positiva, construção psíquica, emocional, de vida, e aí, é claro, vai acabar no comportamental. Perfeito. E aí, então, vou me permitir aqui, gente, dar uma opinião mais expressa. É, você tocou em pontos perfeitos, assim, Veri, no sentido dessa questão da construção positiva e o papel do evangelizador, né? Porque eu acho que se o evangelizador ele enxerga a doutrina com o seu todo o seu arcabouço, às vezes anterior de uma outra religião, por exemplo, uma religião cristã, né, o catolicismo, o protestantismo, eles trazem isso há muito tempo de forma atávica, essa ideia da culpa. Jesus morreu pelas nossas culpas, né? A gente precisa dos sacramentos para se livrar das culpas, a gente tem que pedir perdão e tem que fazer cerimônias, como é que fala? Tem que fazer penitências, né? Pelas nossas culpas. Então a gente traz uma carga, né? Ainda mais no Brasil, sendo um país cristão, essa carga cristã, catolicizante, muito forte. Então, se a gente, de alguma forma, começa a enxergar e a estudar a doutrina da forma como se estudam é, a catequese católica, né, ou a escola dominical evangélica, a gente vai, de alguma forma, né, limitar a doutrina a uma religião dogmática como as outras, o que seria totalmente o oposto da proposta kardeciana, né? Porque a Então, gente, todos nós que somos estudiosos aqui da doutrina, sabemos que o Livro dos Espíritos é um livro de filosofia espiritualista, né? Então, essa ideia para Kardec do caráter filosófico e científico era muito forte, muito evidente, né? Então, a formação do evangelizador, ela é muito importante, não no sentido de ter o conhecimento seco, doutrinário, digamos, conhecer definições, né? Eu acho que o mais importante para uma doutrina que se quer inicialmente e eminentemente filosófica é alguém capaz de refletir, que é aquilo que a Beridiana estava falando lá no começo, né? É pensar sobre si, é pensar sobre o mundo, é fazer essas conexões com a sua vivência, com onde vive, no centro, onde trabalha, onde estuda, e me parece que esse seja o grande desafio atualmente, né? Os evangelizadores, muitas vezes, de boa vontade,
são convidados, convocados sem aquela devida formação, sem aquele devido preparo, não são acompanhados, porque geralmente as casas espíritas não têm trabalhadores sobrando, especialmente nessa área, e de alguma forma fica um pouco aquele trabalho de repetição, que é o que você tinha falado antes, né, Veri? Que é é uma evangelização mais doutrinária, menos agradável, né? E você não consegue passar o conteúdo filosófico, não consegue tornar aquilo interessante, e, consequentemente, não consegue usufruir de todo o potencial da doutrina, né? Porque, sem dúvida nenhuma, você compartilhar bons conteúdos, né? Caridade, ensinamentos cristãos, isso por si só é positivo, mas isso tem em todas as outras evangelizações de outras, né, denominações. Agora, eu acho que o diferencial de uma doutrina filosófica, que é justamente esse potencial de conseguir olhar para si, analisar se aquilo faz sentido ou não, o que que aquilo aplica na minha vida ou não, que parece que é o que é mais difícil da gente conseguir fazer, né? O que que você acha, Lu? Presta atenção. Sim, Miguel. É, às vezes a gente pensa que o filosófico passa só por reflexões, mas passam por questionamentos, né? Filosofia passa por questionamentos. Então, a partir do momento que você começa a questionar as coisas, por quê, para quê, né? É, aí sim passa a fazer significação, né? Ser significativo para você. E é importante que isso aconteça, porque senão será um mero conteúdo, né? E como você colocou, essa não é a tarefa da doutrina espírita, né? Não é. E eu vejo assim, o evangelizador, ele tem que acreditar no amor. Ele tem que acreditar, ele tem que amar, ele tem que acreditar no amor. Porque senão, como que a gente vai acreditar em mudança de mundo? Como é que a gente vai acreditar? Para quê? Em mudança de planeta, em mudança de condutas? Não faz sentido, né? Vira o estudo pelo estudo. Ou você acredita na lei maior, que é a lei de amor, ou não faz sentido para você evangelizar, né? A evangelização não acontece sem amor. E isso você pode pegar todos os textos espíritas que esclarecem sobre a evangelização, ele está pautado no amor. Não tem outra situação. Aí sim, o amor, você vai esclarecer com amor, você vai orientar com amor. Então, assim, mas, né, parece piegas, mas não é. Se você não acredita na lei de Deus, que é a lei de amor, então, como é que vai evangelizar? E essa questão desse sentimento de amor que a gente precisa ter, ele é muito importante porque a gente vai enfrentar as mais diversas situações no processo de evangelização, né? Os mais diversos perfis de jovens, né? Assim, desde jovens que estão ali super abertos para o que está sendo conversado, falado, e desde jovens que vão estar lá, assim, até mesmo para tentar atrapalhar o trabalho, não estão muito afim de participar, né? Então, eu já tive essas experiências, né? Assim, tanto como evangelizador, como evangelizando. Talvez eu como evangelizando, não que eu não quisesse atrapalhar, mas eu era uma criança muito agitada, então dava ali, sempre implicando e tal, mas não era alguém que queria atrapalhar o trabalho, né? Agora, eu já como evangelizador, já peguei várias situações de crianças, às vezes, que são difíceis porque tem questões, né? Então, é um processo complexo, né? Assim, não é tão simples, né? Assim, então, se você não tiver realmente o coração aberto, não encarar isso como uma missão, você vai querer sair daqui a pouco da evangelização, né? Porque você vai falar assim, nossa, eu tô aqui, porque a pessoa acha que tá lá, eu sou voluntário, eu não quero ter dor de cabeça, né? Mas é um processo que é trabalhoso, né? Você vai enfrentar questões, às vezes, espinhosas, pessoas que têm problemas familiares, né? Ou outras situações. E o que é mais interessante, Tony, é porque essas dificuldades não são só do adolescente, né? A gente, às vezes, no ESG, né? Eu tô lá, né? A gente tá lá todos nós aqui há mais de 10 anos, sei lá quanto tempo haveria, 50 anos. Mas, assim, mesmo a evangelização de adulto, você vê numa turma quem tem aquele perfil participativo, aquele povo que tá ali caladinho prestando atenção, aquele povo que gosta de, tipo, criar atrito e quer monopolizar e quer aparecer, e tudo isso exige do evangelizador recursos, né, para conseguir lidar. E o que eu acho que também falta, né, nas casas espíritas, né, é essa
É esse jogo, é esses recursos pedagógicos, talvez, né, para conseguir conversar. E aí, eu ampliando isso ainda mais com vocês, eu fico pensando assim no nosso dia a dia. Porque eu acho que nós, como evangelizadores, falamos sempre em reforma íntima, né? Porque é para isso que a gente reencarna, né? Isso é falado várias vezes no livro dos Espíritos, que reforma íntima, lei de progresso, evolução, a gente tem que crescer, melhorar, papapá. Como a gente faz isso na prática? Né? Então, uma coisa que eu sinto falta no movimento espírita, isso não é culpa da doutrina, é do movimento, é assim, a gente não ter, digamos assim, um mestre no sentido assim, um colo, alguém para pedir uma orientação, porque assim, algumas casas começaram a tocar nesse assunto quando colocaram aquele acolhimento fraterno. Só que um acolhimento fraterno, ele pode ajudar, é muito bacana, sim. Alguém que está ali numa situação de emergência, chegou na casa desesperado, tem alguém ali para fazer aquele primeiro acolhimento. Mas, por exemplo, nós que já somos espíritas, estamos estudando e estamos batendo cabeça em determinado aspecto, né? E a gente acha que não consegue avançar. A gente dificilmente, se a gente não tiver assim, por exemplo, se a gente não criar um vínculo, como nós três aqui criamos, né? Alguns outros poucos, em que a gente pode se encontrar de uma forma mais descontraída para compartilhar as nossas dificuldades, nossa vida, nossas questões, a gente não sabe o que eu está passando. E a gente começa a imaginar que o outro está muito bem e que eu estou muito mal, e a gente chega lá no centro espírita, ele todo mundo muito bem, muito puro, e a gente começa a se achar muito mal por causa disso e acaba até eventualmente querendo desistir. Então, eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho a impressão de que a gente precisava ter um pouco mais desse ambiente, pelo menos de discipulado, em que a gente pudesse ter pessoas na casa que conseguissem compartilhar, às vezes pessoas mais velhas, eu tô com uma crise existencial, pô, você quer ver ele tá aqui há 20 anos, então eu vou chegar até ela, né, se ela quiser, né, me ouvir, e né, pedir ali um conselho, né, e receber um direcionamento, para a gente criar esse vínculo, né, esse ambiente de troca em que todos se ajudam, às vezes com mais experiência, tive mais experiência nessa área, você mais naquela, para a gente conseguir se ajudar junto nisso, né? E transformar essa ideia de reforma íntima, não nessa ideia de que exige muitas encarnações, mas para algo concreto nessa, porque eu tenho certeza que o Everi pode me ajudar em alguns aspectos, o Antônio pode me ajudar em outros, e eu às vezes posso ajudar em outros, né? E às vezes a gente não sabe o que cada um tem de potencial que pode contribuir, né? E fica todo mundo no seu mundinho. Mas é porque também, cara, é aquilo que a gente já debateu em off, né? Não sei, talvez seja uma característica do movimento espírita, as pessoas são muito mais, não vou dizer individualistas, né? Mas assim, o pessoal vai lá, estuda, né? Talvez em centros menores tenha mais essa conexão, né? Mas eu vejo que talvez em outras religiões, como eu já citei, eu tenho uma irmã que ela cresceu no centro espírita, mas decidiu virar evangélica. E ela é muito bem acolhida lá no meio evangélico, porque assim, em vários grupos, eu vou lá, às vezes, participar de algum evento que ela me convida, ela tem lá a fulana que é a minha madrinha, né? Que, nossa, sabe tudo, o pastor, todo mundo sabe tudo da vida dela, né? Porque é o povo que se interessa, né? E às vezes a gente não percebe, não sei se talvez seja o estilo das pessoas, né? Que tem essa coisa mais dessa independência, né? De se você quiser ficar, você fica, se você não quiser ficar, você não fica, né? E talvez às vezes a gente precise mais desse acolhimento, né? Mas é uma coisa que a gente mesmo que acaba tendo que buscar, né? Que não parte, talvez, da instituição espírita, né? Mas tem a partir mais das pessoas, né? Você vê, por exemplo, tem a ASFA, né? A ASFA, a Associação São Francisco de Assis, que é uma associação que foi criada no seio do ESD, né? Pessoas que participavam do estudo sistematizado que queriam fazer a diferença e que montaram essa associação. Então, acho que fica mais esse processo de livre associação das pessoas, né, das pessoas se juntarem, se afinizarem e terem iniciativas. Né? Realmente não é algo institucional, digamos assim, que venha da própria instituição espírita, né? Ô, Veri, isso que o Antônio está falando não é assim um pouco assim incoerente em termos doutrinários, a gente falar tanto em que a gente precisa da caridade, do amor ao próximo e de alguma forma a gente ter essa postura, cada um faz o que quer, assim, se vocês quiserem se reunir bem, se não quiser a gente não tá nem aí, assim, onde fica aquela ideia de movimento? Porque eu lembro agora do Pacto Áureo, né? Eu lembro de quando começou essa formalização desse movimento de unificação nos anos 30, na primeira reunião. E a ideia era o quê? A gente somar esforços, trocar experiências, né? A gente, de alguma forma, fortalecer laços. Inclusive, na viagem de Kardec, né, os espíritos falam lá para ele que sei lá, um graveto quebra fácil, mas vários, né, não quebram, são mais fortes, que a gente precisa fortalecer esses laços, né? Por que que será, né? Como é que o movimento chegou?
conseguiu chegar nesse ponto em que, tipicamente, a casa espírita não faz esse movimento, oferece ali um DAS, oferece uma evangelização, mas não tem esse interesse no vínculo em trazer as pessoas para participarem mais da vida no centro espírita. Eu vou tocar numa ferida do movimento, né? Porque como é que a gente. Bom, eu gosto muito de trazer o evangelho. Jesus, como é que Jesus tratava os discípulos dele? Como é? Com amor, né? Com afeto, com Com amor, com consideração. afeto, com festa. Vive em festa, não é? Foi até meio criticado pelas festas. Porque, assim, ele sabia que aquele momento de reunião fortaleceria os irmãos. Porque como é que você mantém um trabalho se você não tem relação afetiva? Não vai para frente, gente, não vai. Porque é nessa relação de fraternidade que os laços se fortalecem, que um auxilia o outro, que um olha no olhar do outro, porque, assim, eu vejo que, sim, a grande preocupação da maioria dos espíritas é estudar bastante, ter bastante conhecimento para dar palestra. Então, assim, e fazer a caridade. Esse fazer a caridade, para mim, foi tão banalizado que, assim, eu tenho que dedicar um dia da minha vida para poder fazer a caridade. Não. Ou você é caridoso ou você não é. Então, é claro que você pode te dedicar um dia da sua vida para fazer um trabalho específico ali. Porque como é que você vai falar que faz caridade se você não acolhe teu irmão que está do teu lado sofrendo? Como é que você vai fazer caridade? E eu acho muito interessante isso, e é de experiência própria, né, de vivência própria, passando por N situações. Várias pessoas da minha roda sabia, mas assim, eu acho que eu não recebi nunca uma ligação. Então, assim, aí a gente vai para a reunião mediúnica e acolhe o espírito desencarnado, mas o espírito encarnado pode se lascar, ele tem conhecimento, né? Desculpa o termo, mas Tá foi o que eu certíssimo. vivenciei, né? Ah, Assim, gente, a caridade aqui não funciona. Os nossos irmãos ainda não entenderam que existe espírito encarnado e desencarnado. E todos nós, sem exceção, que até eu posso fazer uma afirmação errônea, mas assim, eu não acredito que tenha alguém nessa face da Terra que não passe por um problema emocional, psicológico, financeiro, social, de doença, em algum momento da existência. relacional, conjugal. Se a gente for elencar os problemas que nós podemos passar, né? Então, assim, esse vínculo afetivo é muito importante. Como é que uma instituição se estabelece? A partir do momento que os irmãos se fortalecem. E o movimento era para isso, era para se fortalecer. Mas tudo bem, está fortalecido, né? Então, tem, assim, muita coisa que está acontecendo, né? Sem demérito para os esforços no sentido de espalhar N tipo de estudo para a pessoa escolher o que quer estudar, mas eu vejo que está faltando aí a preocupação com a prática, né? Como é que a gente vai transformar isso numa vivência? Aí eu vejo que existe a teoria da vivência e a teoria do evangelho. Tem duas teorias, uma fala em cada lugar. Então, olha, você tem que fazer isso. Não, ninguém tem que fazer nada. Você vai sentindo, você vai se transformando, você vai se modificando, você vai se ajustando ao processo, né? Mas como é que faz isso? E aí vem, que eu acho fantástico, extraordinário na doutrina, essa questão filosófica de questionamentos, de significação, de busca de encontros, né? De redirecionamento, né, para alguma coisa que está realmente sendo necessária a mudança. E a doutrina, ela é libertadora. Exatamente por isso, porque você busca, você pensa e você busca a sua resposta, né? Você se esclarece, mas é claro que nós precisamos do outro muitas vezes para fortalecer o nosso coração. Às vezes a gente precisa só de um abraço, né? Às vezes a gente precisa só de um abraço. E essa é a grande diferença, gente. É um exercício da lei de amor, Sim. na sua mais plena
vivência. Conhecimento aqui, amor aqui. Perfeito. As duas E, coisas Antônio, têm que estar unidas. perfeito. E assim, para a gente ir chegando ao final dessa conversa maravilhosa, Antônia, a Big está falando aqui sobre essa questão da gente vivenciar a lei do amor. Às vezes a pessoa está precisando ali só de um abraço, de um ser ouvido. Para um jovem que está numa evangelização hoje, em 2025, a doutrina espírita, o centro espírita, ele consegue chegar nesse jovem, digamos assim, nas redes sociais, essa lei do amor, assim, esse vínculo, a gente consegue criar nesse mundo do celular? Ou realmente o celular, a internet, são meios incompatíveis de criar esse vínculo espírita, digamos assim? Eu acho que é totalmente o contrário. Na verdade, as redes sociais, o WhatsApp, Instagram, todas as redes sociais, na verdade, vieram para nos aproximar, né? Então, quantas e quantas pessoas que talvez, sei lá, se a gente fosse pensar 20 anos atrás, a gente teria perdido o contato com essas pessoas, e que hoje a gente tem, sei lá, às vezes a pessoa tá, às vezes você nem fala tanto com a pessoa, às vezes a pessoa está ali na sua rede social, mas às vezes ela posta uma coisa, você está ali, de certa forma, acompanhando, né, a vida dela. Então, acho que as redes sociais, elas vieram para aproximar. E claro que a doutrina espírita ela não pode ficar de fora, ela tem que acompanhar esse movimento, e tudo é como você usa, né, essa tecnologia, né, como é que isso pode ser direcionado. Eu acho que o jovem ele tem esse sentimento de querer se inserir em algum grupo, né? Qual o grupo que ele quer participar, né? Assim, o que atrai ele? Então, vamos pensar no centro espírita, né? Dentro do centro espírita, o que você tem? O que eu tinha quando eu participava, né? Tinha lá o pessoal da música, né? Tinha o pessoal do teatro, né? Tinha o pessoal que gostava de se reunir fora, que talvez outras atividades, não necessariamente atividades estritamente espíritas, né? Então, acho que a casa espírita ela tem essa obrigação, de certa forma, de oferecer atividades diversas para que a pessoa possa se integrar, né? E possa estar ali participando, né? E claro que nesse momento pô, você tem os grupos para as pessoas se articularem, né? Por exemplo, eu participei muitos anos do grupo de teatro da FEB, né? Eu até tenho muita vontade de mandar mensagem para a Giovana, que era a nossa diretora, eu falo assim, Giovana, vamos voltar agora, vamos fazer diferente, por que a gente não volta para gravar? Né? Vamos gravar vídeo para o TikTok, vamos fazer umas sketches, né? Então, tudo, em vez de fazer o teatro presencial, a gente pode se reunir para gravar, né? A gente está acompanhando a tecnologia, né? E as pessoas vão se integrando, né? E não eu não gosto de aparecer, mas pô, você pode ficar na produção, você pode filmar, você pode você pode fazer edição, né? Então, eu acho assim, tem várias iniciativas. Na verdade, as mídias elas vieram para ampliar as possibilidades, né? A gente não pode demonizar, né? Mas claro que eu acho que assim, principalmente evangelizadores, pais, né? Tem que ter uma atenção especial, né? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo onde o mal ainda está muito presente, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado com o que a gente, com o que os nossos jovens, crianças estão acessando, né? O que eles estão vendo, né? Assim, até mesmo assim, se a gente for parar para analisar, tem muito conteúdo espírita sendo distorcido às vezes na internet. Né? Às vezes muita coisa se atribui a Chico, fulano falou isso, tal, fulano foi racista, Kardec foi racista, né? O pessoal gosta de falar um monte de coisa assim, e talvez seja importante, né, esses esclarecimentos do que a gente encontra na internet, do que está sendo buscado, enfim. Exatamente. Inclusive, o que a gente está fazendo aqui, de alguma forma, é um trabalho de evangelização usando formas, né, artifícios e recursos do século XXI que a gente está vivendo, né? E eu acho que isso chama a responsabilidade, novamente, dos evangelizadores e da casa espírita, porque a gente não pode estar desassociado do tempo em que nós estamos vivendo. Né? Então, se nós estamos aqui encarnados e a gente aceitou essa missão de 2025, a gente tem que saber o que que tem de disponibilidade de recursos para poder utilizar e saber o que que as pessoas do nosso tempo estão precisando, né? Então, eu acho que o evangelizador, quanto mais jovem, mais próximo ou mais contato que ele tem com o mundo infantil, o mundo adolescente, mais fácil ele consegue, digamos assim, ter recursos para trazer o conhecimento espírita para a prática, né? Agora você imagina, você botar um evangelizador de adolescente de 15 anos, sei lá, um senhor de 60 anos, 70. Isso não é impossível, mas se esse senhor de 60 anos não souber o que que é TikTok, não souber o que que é sketch que o Antônio estava falando, né? Não souber o que que são os Reels, não conhecer quais são os tipos de redes sociais, não souber usar um WhatsApp, como é que vai se comunicar com esses jovens e tornar
a doutrina interessante, né? Infelizmente não vai. Então, acho que isso é um chamado também à nossa responsabilidade enquanto evangelizadores, né? Não só de manter o estudo, né, e o conhecimento teórico, mas de acompanhando e pensar de que forma a gente consegue passar melhor esse conteúdo que é libertador, que no fim das contas é a proposta da evangelização, né, Veri? Sim. E a gente que vai chegando mais velha vai tendo maior dificuldade com esses recursos, né? Mas aí a gente tem que fazer um outro treinamento, né, que é o treinamento de recursos, né? E tem muita coisa. E assim, e até acompanhar a evolução desses recursos é complicado, porque é muita coisa nova chegando, né? E sempre tem, mas sim, o evangelizador que lida principalmente com essa galerinha, tem sim que ter um jeito de ter conhecimento, de usufruir, auxiliar, usufruir, ensinar como utilizar, são recursos importantes, fazem parte desse universo, desse novo mundo. Tá aí, não vai morrer, né? Não vai acabar. É, e sim, é uma coisa maravilhosa que veio para agregar, são possibilidades de crescimento, são possibilidades de integração com uma família muito maior, né? Você não está restrito agora a um ambiente físico, né? Você tem diferentes lugares que você pode estar acessando, estar ao mesmo no mundo inteiro juntos naquele momento. Então, assim, tem sim que cuidar e conhecer, pelo menos básicos dessa tecnologia, né? Sim, então Engraçado, como tema... uma coisa que eu penso também, né, até dentro desse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, conversando, tal, tá colocando na internet, mas se a gente for parar para analisar, a doutrina espírita é uma doutrina dominante no Brasil, né? Mas agora ao redor do mundo aí, a gente vê assim como é que está esse processo, né, nos outros países, tal, né? E eu até já pensei, falei, cara, a gente tem que ver uma forma já de disponibilizar esse conteúdo, talvez, sei lá, meter uma legenda em inglês, né, para que outras pessoas também talvez se interessem, né, possam ter acesso, né, talvez não tenham conteúdo na língua dela, né, não tenha. Talvez hoje, como a gente tem a inteligência artificial, tem vários mecanismos para realizar essa tradução aí e disponibilizar, né? Então a gente tem que pensar nisso aí, assim, né? Como é que a gente pode. Hoje a gente tem essa possibilidade. Quando que a gente teria essa possibilidade de disseminar essa informação, né, desse jeito, sem se não fosse a internet, né? Exatamente. E como nós, exatamente o nosso tema principal era esse, evangelização contemporânea, né? Eu acho que a gente conseguiu passar bem nesses principais tópicos que, de alguma forma, o que a gente pode resumir é, para nós, trabalhadores, evangelizadores, nós temos o desafio de nos mantermos atualizados, porque a gente não vai conseguir manter uma criança ou um jovem espontaneamente na casa espírita, nós não vamos conseguir passar a mensagem, plantar a semente, né, esperar colher frutos de alguém que está ali dormindo, olhando para a parede, mexendo no celular, né? Que se estiver mexendo no celular, que seja para estar ali consumindo assunto interessante, conteúdo que seja, né, convincente, abrangente e que fale mais com a sua realidade. E isso também tem a ver com o que a gente falou um pouco antes da questão daquela crise da consciência, culpa versus responsabilidade, né? Que a doutrina espírita nos traz muito, né? A doutrina, quando ela fala dessa ideia da lei de ação e reação, causa e efeito, né? O karma, a gente começa a entender melhor que nós temos que fazer as coisas pelo dever, né? E não por culpa ou medo, né, de ser punido posteriormente. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente realmente mergulhar nessa proposta, né, buscar estudar, buscar nos atualizar e vivenciar isso daí que a gente está falando, senão a gente não vai contribuir com a disseminação da doutrina e a gente vai ficar com esse conteúdo para nós. E eu queria fechar com vocês, lembrando, fazendo menção a um livro que eu acho maravilhoso, que é o Voltei, né, do Chico Xavier, escrito lá pelo irmão Jacó, né, o codinome do Frederico Figner. A gente fez um curso de verão sobre ele, de vez em quando eu posso, eu trago ele de volta, porque, gente, ele é um grande ensinamento, ele é uma grande fonte de reflexão para nós espíritas, especialmente,
porque ele vem nos puxar a orelha do começo ao fim. Acho que quem não lê aquele livro e se identifica com o Frederico, não está lendo direito, tem que ler de novo para poder fazer essa conexão consigo mesmo, né? Então, assim, a realidade do pós-morte do irmão Jacó, ela nos serve de lembrete de que não adianta você estar dando palestra, ser dirigente de casa espírita, estar fazendo trabalho voluntário todos os dias na casa espírita. Por que que aconteceu com ele quando chegou do outro lado? Não tinha luz, né? Então, esse foi o grande movimento dele de reflexão no plano espiritual, de conseguir entender por que que todo aquele cabedal de conhecimento não conseguiu fazer com que ele tivesse luz, né? Não queria dar um grande spoiler, mas tangenciando a resposta, é justamente o tema da nossa conversa de hoje. A gente precisa vivenciar, buscar entender tudo que a gente está ensinando, falando na nossa vida, né? Colocar em prática, né? Então, e uma das coisas que o irmão Jacó, né, ele trabalha lá é a questão da afabilidade, né? Da doçura, da conectividade com as pessoas, a empatia, que era uma coisa que ele, apesar de trabalhar na casa espírita, ele, na vida dele, acho que desde sempre, inclusive, gente, ele deixou herança, milhões para a fé, direitos autorais, que ele era muito rico, né? E não foi o suficiente para ele ter luz, né? E precisou ele passar por uma situação, vale a pena vocês lerem o livro, assim, ele foi humilhado por muitos obsessores, que inclusive ele doutrinou em vida, e foi só quando o orgulho dele foi, assim, literalmente espancado, é que ele começou a desenvolver a humildade e a empatia com o próximo. E é quando ele começa a ver a luz. Então, que isso seja um lembrete para a gente aproveitar a nossa oportunidade encarnados, né, para que a gente consiga desenvolver nossos dons de empatia, nossos dons de autocentramento, autoconhecimento, né, para que a gente consiga começar a nossa reforma íntima logo em vida, né, não esteja aqui só é, fingindo. Últimas palavras de vocês? Ô, Miguel, A só gente vai. aproveitar e pedir para ver isso. Eu queria que você, né, deixasse aí suas redes sociais, os trabalhos que você desenvolve, né, e que as pessoas podem ter acesso, onde elas podem te encontrar, né? Fala um pouquinho para a gente. Então, né, a gente tem bastante material com essa vertente filosófica, né? Então, assim, foi construído em cima de questionamentos, de atividades que buscam colocar a criança e o jovem em situação de, poxa, por quê, para quê, né? Pensar, se colocar no lugar do outro. Então, foi construído toda dessa maneira, que vai do maternalzinho até a juventude, tem bastante historinhas também, tudo para baixar de graça. É o site www.manualdoevangelizador.com.br. E aí a gente tem, né, Instagram só tem o Instagram, o Facebook não, só Insta. E fiquem à vontade para usar o que vocês quiserem, né, sugestões, a gente também recebe. E é isso. E lembrando quando trabalhei, eu voltei no EG, né? Eu comecei falando assim: se você desencarnar daqui a 15 minutos, como é que você vai chegar lá do outro lado, né? E a gente partiu para essa discussão: como é que tá você hoje, né? Porque 15 minutos é só o tempo de você cair, né? E aí, como é que tu vai chegar lá? Como é que você vai estar? E é essa a diferença que a doutrina tem que fazer, né? Iluminar a nossa alma, o nosso coração, a nossa consciência. Verdade. Gente, foi ótimo aí. Obrigado aí pela sua participação, por aceitar o convite, Feliz, e que a gente possa fazer outras vezes, outros temas, enfim, que você possa virar nossa colaboradora e participante mais vezes. Miguel, pode encerrar aí. Quer falar alguma coisa? Não, é só isso. Agradecer mesmo a Veri hoje, o Antônio, né? Foi muito boa aí a nossa troca, né? Que a gente consiga produzir mais com mais frequência esse ano. Tá bom. Eu que Então, gente, agradeço o convite, meninos. Foi obrigado pela participação de todos, por estarem nos acompanhando aqui nesse podcast e estamos abertos aí a receber sugestões de temas, comentários, enfim, para que a gente possa então debater nos próximos episódios. Beleza? É isso aí. Um forte abraço.